eu particularmente acho que isso é um grande erro judiciário. E principalmente o Supremo, né? Respeito o Supremo. Ninguém está defendendo aqui invadir o Supremo. Claro que não. Ninguém está defendendo ofender ministro. Deixar muito claro, né? Porque hoje em dia as coisas estão um pouco complicadas nisso. Mas o Supremo, embora a gente respeite, quando ele anula essas condenações criminais na Lava Jato, por razões que ninguém entende... Tá passando uma mensagem. Passa uma mensagem. O crime compensa. Anulou a condenação do Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, que tinha $1,5 milhão numa conta na Suíça. Qual que era a defesa dele? Não é que o dinheiro não é meu. É que tá no nome de um trust. Decisão que manda um recado que o crime compensa. Mas que tem que julgar na justiça eleitoral. Essa decisão, né, com todo o respeito, é um absurdo. Manda o recado errado à sociedade. Quando a gente viu que o Brasil estava avançando no combate à corrupção, quando a gente vê esses criminosos sendo punidos, de repente vem lá, e é o Supremo principalmente, né, que profere uma decisão, não tem que ser na justiça eleitoral. Mas essa decisão do Cunha, a decisão do Lula também. O Lula tinha 2 condenações. Uma eu proferi. Outra foi uma colega juíza federal, corajosíssima, muito corajosa, lá de Curitiba, né, a Gabriela Hart, que enfrentou toda aquela pressão também do PT, proferiu a condenação. Tá? E o Lula era o presidente durante todo esse esquema de corrupção. Ele que nomeia os diretores da Petrobras. Né? E esse esquema de suborno, entre outras coisas, visava dar apoio político ao governo dele. E manter, né? E manter. E aí o Ministério Público optou, na verdade, por focar a acusação lá em Curitiba em duas situações que seriam ganhos patrimoniais dele. Do próprio Lula, que é o tal do triplex e o tal do sítio de Atibaia. E por que teve essa escolha desses dois? Ele quis. Na verdade, assim, você tem um esquema muito maior. Sim, é isso que eu entendo. Tem que são 6 bilhões de reais. Mas eles acharam, na época, adotaram isso como estratégia, eles que definem essa estratégia. Falando eles quem? Ministério Público. Ministério Público, tá. Apresentar a acusação em cima desse enriquecimento patrimonial do Lula. Tá? Então, por exemplo, a Odebrecht e a OAS, que são 2 empreiteiras envolvidas na Lava Jato, elas fazem reformas no sítio de Atibaia, que o Lula utilizava como se fosse dele, embora não fosse o proprietário ali no título, mas ele vivia lá naquele sítio, tinha os bens dele lá, pedalinho com o nome dos filhos, bababá. E a Odebrecht vai lá e a OAS vai lá e fazem uma série de reformas. Nunca receberam nenhum tostão pelas reformas, né? Reformas que então beneficiavam o sítio que era utilizado pelo ex-presidente Lula. Qual que é a explicação? Qual é a defesa dele? Né? Nunca ouvi. Nunca teve? Ele nunca deu um esclarecimento. Ele disse que o sítio não era dele. Mas por que a Odebrecht e a OAS fazem a reforma num sítio que ele utilizava? Parece até que tem jornais referindo ao sítio como o sítio do Lula, né? No passado. Olha, tinha uma série de elementos. Na verdade, quem proferiu essa decisão foi a colega. A sentença foi mantida pelo tribunal em Porto Alegre por 3 juízes, a minha e a dela. Porque acima de... Como que é mantida? Porque você profere e aí tem que ter uma... o que a gente tem no nosso sistema de justiça? Né? Tem um juiz de primeira instância que profere a decisão. Foi você? Isso. E aí você tem um recurso. Que eles pedem um recurso. Pedem um recurso para um tribunal. Lá em Porto Alegre. Mas jogando para outra instância ainda? Outra instância. Daí foi para Porto Alegre, o tribunal manteve. Que é a segunda instância. Segunda instância. E da minha decisão ainda, o STJ lá em Brasília, que é a terceira instância, manteve. Caberia, eles poderiam mudar. Ele foi condenado. Na verdade, a condenação poderiam mudar. Tá. O tribunal mudou até. O tribunal de Porto Alegre aumentou a pena. Eu tinha condenado ele a 9 anos, o tribunal puxou para 12. Aí o STJ em Brasília puxou para 9 de novo. Entendi. Né? Mas a condenação foi mantida por 9 juízes. Então, eu, 3 em Porto Alegre, 5 lá em Brasília. Aí depois veio a decisão ano passado que a gente viu. Como que pode? Isso que eu não entendo. Tem todo esse trabalho. E aí, parece até pra gente de um jeito mágico, tudo isso cai por terra.
Então, daí ano passado teve a decisão lá dizendo que tinha que ter sido julgado em Brasília e não em Curitiba. Por causa Por que em Brasília? Qual é a justificativa? Olha, a explicação é meio longa ali, tá, mas assim... uma explicação técnica. É tecnicalidade, né? Entendi. Então, assim... Mas assim, o próprio Supremo autorizou a prisão do Lula em março de 2018. Quando o Lula foi condenado pelo tribunal em Porto Alegre, se podia expedir um mandado de prisão para iniciar o cumprimento da pena. Expede para prender, para começar a cumprir a pena. Entendi. Que ele foi condenado. Ele tinha entrado com habeas corpus lá no STF, o Lula, para que ele não fosse preso. E o Supremo denegou. Disse, não, pode expedir um mandado de prisão. Então ele só foi preso porque o Supremo autorizou. Entendi. 3 anos depois, em 2021, no início do ano passado, o Supremo vem e diz, não era bem assim. Então assim, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, essa decisão é um baita erro judiciário. Você anular a condenação por corrupção, não porque você disse que o cara é inocente. Ninguém disse isso. Então, é isso que eu queria entender. Não, ninguém disse que é inocente. Ninguém disse que ele é inocente. Ninguém disse que ele é inocente. O que diz é que ter sido julgado lá em Brasília. E outra história, né, do Supremo, que aí criaram essa história, que também é uma falsidade, que ele teria sido perseguido. Daí colocam na minha conta. O Moro perseguiu o Lula. Não, eu era juiz. Apliquei a lei. Eu nunca tive um sentimento pessoal de animosidade contra o presidente. Não tem uma questão, não é uma questão pessoal. Como não era no Beira-Mar, como não era no meu trabalho como ministro da Justiça, em relação, sei lá, a fuminho. Era meu trabalho. Como juiz, estava cumprindo o meu dever. Não é questão de gostar ou não gostar de ninguém. Estou aplicando a lei ao caso. E aí o Supremo inventou essa história. Um baita erro judiciário. Respeito ao Supremo, mas é uma mentira que eu teria perseguido o Lula. Não persegui nada. Tanto assim não persegui que a minha decisão foi mantida pelo Tribunal em Porto Alegre. E depois foi mantida pelo STJ em Brasília. Ou seja, é pura aplicação da lei. Aí você vai verificar por que foi perseguido. Porque mandou lá conduzir o Lula para depor. A coercitiva. Era o que se fazia na época com todo mundo. Né? Quando você vai ver o caso, não tem nenhuma razão objetiva para você dizer assim, não pesa. Estava sofrendo uma perseguição. A polícia, de alguma forma, investiga, descobriu que tinha um crime em andamento. Tá. Né? Até para te explicar como é que funciona. Esse caso era o seguinte: o Fernandinho Beiramar, quando estava preso em Brasília, ele teve acesso a um telefone celular. Dentro da prisão. Dentro da prisão. A polícia descobriu, mas ao invés de tirar o celular, preferiu dar corda. Interceptar. Começou a fazer a interceptação telefônica e deixou ele falando que queria identificar a quadrilha, o grupo. Aí a investigação evoluiu por aí. Aí começaram daí a interceptar telefone de outros membros da quadrilha, de pessoas ligadas a ele, identificar o patrimônio. Foram aqui 1 ano e 8 meses de investigação. 12 carregamentos de drogas, armas e... Tudo isso ele falando no telefone? Não, daí foi assim, mais ou menos o seguinte. Ele ficou 1 mês ou 2 com o telefone. Grampeado. Daí ele foi transferido para um presídio federal. E no presídio federal não tem telefone. É impossível. Impossível. Mas aí a polícia já tinha pego os telefones dos comparsas. Entendi. E continuou em cima dos comparsas. E aí na investigação não é tão simples assim. Ninguém fala no telefone, tá indo um carregamento de droga, tanto a cocaína, tal, tá passando na estrada nesse momento, né? Então é cifrado. Uma coisa, por exemplo, lá que o pessoal descobriu nas cifras, né? Chamavam crack. A droga crack? A droga crack chamavam de Ronaldo. Ronaldo? Então os caras falavam... Olha só, Ronaldo crack. Tá chegando o Ronaldo aí. Os caras falavam no telefone, tá mandando 50 Ronaldos. E aí, às vezes tinha carregamentos que a polícia conseguia aprender. E eles falavam os locais ou também eram cifrados os locais de entrega? Não, é tudo cifrado, mas aí você faz aquelas verificações de herbes, de local onde a transmissão. Sei. E consegue identificando e tal. E eles foram 12 carregamentos de drogas. Acho que trabalho legal esse, né? Legal, de investigação. 600 e tantos quilos de cocaína. Aí teve armamento pesado,
né? Vindo Tantas do Paraguai? toneladas de maconha, tudo do Paraguai. Tudo do Paraguai? A estrutura dele, que foi revelada no caso, era assim. Ele tinha uma fazenda no Paraguai, a droga vinha da Bolívia, pasta base, Tá. pousava, tinha uma pista de pouso na fazenda dele no Campanaí. Lembro até hoje o nome da fazenda. Aí ele mandava para 2 bases, uma ficava na altura de Guaíra Pô. e outra ficava na altura de Foz do Iguaçu. Tipo distribuidoras? Aí eles batizavam a droga ali. O que é batizar? Batizar é fazer aquela mistura química Tá, capaz da base de cocaína para gerar o produto que vai ser vendido. entendi. Não estou ensinando ninguém a fazer droga. Não, até porque, né? As Tá informações. bom. Mas aí o que eles faziam? Ou atravessavam a fronteira com um caminhão escondido, ou usavam aviões pequenos e pousavam em pistas clandestinas no Paraná. Que daí a droga era carregada e levava ao Rio de Janeiro, onde ela era vendida. Por estrada. Isso foi toneladas de maconhas apreendida, droga. O juiz nessa fase, o que eu fazia? Eu já era o juiz do caso. Eu recebia os pedidos da polícia para decidir sobre interceptação telefônica. Recebia os pedidos para quebra de sigilo bancário, fiscal. O que você leva em conta nisso daí, quando tem esses pedidos? Você se tem que procede, levar a prova, se não procede, né? se aprova... Sim, você tem que levar... Por exemplo, se você quebrar o sigilo telefônico de alguém, você tem que ter uma que a gente chama de causa provável para você justificar essa medida. Tá. Então sempre tinha que ter alguma informação que justificava aquela medida específica. Entendi. Como você tinha uma operação que as interceptações estavam levando a apreensões de drogas e você verificava a correspondência. Então, por exemplo, às vezes o cara falava no telefone, tô mandando 50 azuisinhas e 40 amarelinhas. Peraí, azulzinha não é Viagra não, né? Não. Tá. Porque, né, vamos deixar o Viagra fora disso aí. Não porque o Lene usa, né? Dizem. Mas também... Você saiu bem no final, viu? Tava ficando mal pra você. Eu suei frio aqui. Tava ficando mal pra você. Mas azulzinha e amarelinha também, eles usavam esses termos também? Existia esse daí? Não, usava esses termos. Daí aprendia um caminhão e quando você ia ver, tava cheio de pacote, embalagem. Uns estavam em embalagem azul, outros estavam em embalagem amarela. E cada um era uma droga. E cada um era uma qualidade de droga que estava sendo vendida. Mas os caras, o caminhão era só droga ou eles misturavam com outras coisas? Não, mistura né? com outras coisas, né? Tá. Por que eles deixaram tanto tempo os carregamentos de droga? Não era só para prender a droga, né? Mas era também para eles identificarem a quadrilha e tentar identificar o patrimônio da quadrilha. Então daí a gente teve lá dinheiro em espécie que foi apreendido, propriedades vinculadas ao grupo criminoso do Beira-Mar apreendidos. Então foi um impacto na época forte até na quadrilha dele. Mas, por exemplo, se essa ramificação leva a coisas em São Paulo, no Rio, tanto faz. Aí tanto faz porque começou, né? Porque começou tá. ali, entendeu? O que é um pouco a história da Lava Jato. É, O exatamente. pessoal se pergunta, mas por que a Lava Jato foi em Curitiba? Eu achei muito estranho isso quando eu comecei. Por que Curitiba, né? Então, é a mesma história. A primeira investigação, o primeiro fato investigado... Mas isso terminou assim? Sim, daí... foi o final? Não, o final foi que a polícia pediu as prisões, eu decretei as prisões de vários membros da quadrilha dele, é dele mesmo. Ele já estava preso, na verdade, mas é mais uma prisão. Claro. Então não sai também por conta dessa prisão. Mas o principal foi a quadrilha dele, que tinha o pessoal da cúpula, tinha até parentes deles ali envolvidos naquela atividade de tráfico, e o confisco do patrimônio criminoso. Então foi Foi uma ação grande. Foi um caso grande, né? A polícia chamou na época de Operação Fênix. A Polícia Federal tem essa maneira de pôr os nomes. Então, né? isso que eu queria saber depois, porque esses nomes, O Fênix era a história do renascer das cinzas, né? Porque eles tinham isso, eles renasciam das cinzas, o cara estava preso e mesmo assim continuava controlando. O caso do Beira-Mar, né? Que teria surgido novamente e tal. Mas foi ali um impacto grande, foi um caso pesado. Né? Eu lembro, por exemplo, que eu tive... Foi seu primeiro grande caso, esse? Não, eu já tinha tido casos anteriores. Acho que um deles foi o caso Banestado. Depois você fala dele, mas desculpa, eu interrompi, você ia terminar falando sobre esse caso. Não, daí foi um período que, por exemplo, quando a gente fez o interrogatório do Beira-Mar e dos associados, a Justiça Federal virou um bunker lá em Curitiba. Porque o risco de resgate, né? É muito alto. O perigo, então, assim, era pessoal fortemente armado. O MBL não se confunde com um dos seus membros, né? Como qualquer outra organização. Ali o Arthur errou, né? Deu aquelas declarações, a gente repudiou de imediato. Aquelas declarações são inaceitáveis. A gente deixou bem claro qual que era a nossa posição.
inclusive da necessidade dele se afastar. E foi o que aconteceu, né? E ele se afastou. Declarações. E a vida segue. Né? Eu não tenho responsabilidade por aquelas declarações. Assim como o próprio MBL também não tem responsabilidade pelo conteúdo daquelas declarações. Então, assim, nós prosseguimos no projeto, que é o projeto presidencial. Né? Porque a gente entende que, acima de tudo, a gente precisa ter um futuro para esse país. E o futuro desse país não está nem em Lula, nem em Bolsonaro. Então a gente respeita ali, o MBL tem uma relação, né? Ele não é vamos dizer assim... A base. Assim, não é o dono da candidatura presidencial. Entendi. Ele está apoiando como os outros movimentos também apoiam. Né? E é natural que, acontecendo algum problema, isso seja identificado e resolvido. Como foi feito. Mas foi tranquilo para você essa relação com o MBL, mesmo com essa nota de repúdio em relação ao Arthur? Eu acho que todos ficou eles... arranhado? Não, todos eles perceberam que ali havia essas declarações eram inaceitáveis. Né? Eu tenho uma filha. Tá? É uma filha, ela já tem 21 anos. Eu quero que ela cresça no mundo, que ela tenha cada vez mais oportunidades. E a gente sabe que essas violências contra as mulheres, seja física ou seja moral, além de reprováveis em si, né? Qualquer tipo de violência é reprovável, elas são utilizadas o quê? Para, vamos dizer assim, diminuir as mulheres. Sim. Né? Para reduzir o espaço delas na sociedade, as chances dela. Então, uma hipótese dessa, a gente tem que erguer a voz. Eu acho que o importante desse episódio, eu acho que é nós, né, homens, nós aprendemos uma lição, não só que essas declarações são inaceitáveis, mas quando elas ocorrerem, os outros têm que se manifestar. E tem que censurar e tem que repudiar. E acontecer um movimento em cadeia para que seja mudado todo um pensamento. Exatamente. Entre os homens. Porque esse tipo de, às vezes, declarações, né, em vestiário, em banheiro, dar aquela risadinha, aquele silêncio constrangedor, a gente tem que começar a falar, meu amigo, você não tem mãe, não? Não tem irmã, não tem filha, coisa assim? Esse tipo de declaração é inaceitável. Exato. Acho que esse episódio, pelo menos, traz essa luz. Porque teve todo esse espaço. Traz essa luz. Mas, assim, desde o primeiro momento, eu me coloquei em frontal repúdio a essas declarações. Deixei claro o que eu penso. E também o MBL não se confunde com o Arthur. Entendi. Eu apresentei um projeto de lei revolucionário ali, em fevereiro de 2019, logo no começo. Que era o projeto de lei anticrime. E aí? Que era a bandeira do presidente quando foi eleito, combate ao crime. O presidente não deu apoio nenhum. Zero. Eu fiquei sozinho no Congresso, tendo que aprovar o projeto. Tudo bem, faço isso. Mas não tem apoio nenhum. Aí, acabou sendo votado em novembro de 2019. Foi um dos motivos pelos quais também eu estendi minha permanência. Mas a Câmara faz uma série de alterações no projeto. E prejudica o projeto. Por exemplo, restringe prisão preventiva em caso de crime de colarinho branco. Restringe acordo de colaboração, que foi essencial na Lava Jato. Que é a delação premiada. Delação premiada. Entre outras coisas. Sim. Aí eu chego para o presidente, precisa vetar. Tem que vetar porque mudaram aqui. Essas alterações precisa vetar. Mantém o resto que é bom, veta isso aqui que prejudicou. Não, tudo bem, vou vetar, pode deixar. Ele falou para você que ia vetar. Falou que ia vetar. Assumiu o compromisso. Eu vou, nesse caso, vetar como eu fiz em outros. Aí, eu converso com o Senado, com os senadores. Isso, falei com a Simone Tebet na época, que era a liderança do PMDB. Falei com o pessoal do Muda Senado, que era do Podemos. E eu obtenho um acordo. Se o presidente vetar, eles mantêm o veto. E Inês está salva. O que acontece? Feito isso, era final de ano, eu viajo, vou visitar meu filho, que estava fazendo um intercâmbio fora do país. E de repente me ligam, no dia 23 de dezembro, me ligam do Planalto, o presidente não vai vetar. Daí, mas como não vai vetar? Ele falou para era combinado que ia vetar. Contigo. Não, preciso falar com ele.
Ó, tem que convencer ele que tem que vetar, porque isso prejudica o combate à corrupção, isso prejudica a Lava Jato, isso prejudica tudo e contraria as promessas de campanha. Mas aí não consigo falar com ele. Até, né, que no meio da tarde, naquele dia 23, ele me liga, né, e diz simplesmente que não vai vetar. Qual o motivo que ele te dá? Não me dá motivo. Não dá motivo nenhum, simplesmente... Eu já sabia do motivo também. Qual é? O motivo é porque o presidente não tem a bandeira de combate à corrupção e a família dele estava sendo investigada, né? Aí eu imploro para ele praticamente: presidente, precisa vetar isso, né? Eu sou uma pessoa um pouco orgulhosa, né? E assim, pô, é difícil eu implorar alguma coisa. Naquele dia, eu juro para você, implorei por telefone, né, diversas vezes ao presidente da República para que vetasse, e ele simplesmente resolveu ignorar. Não vetou, não me deu motivo, tá? Não veta. E aí você tem essas alterações na lei que prejudicam o combate à corrupção. E fazem isso para que a lei seja publicada no dia 24 de dezembro. Que é véspera de Natal, que tá todo mundo olhando o Papai Noel. A cabeça tá em outro lugar. E a rena do nariz vermelho. Exato. Então, assim, ali para mim já tinha caído toda a ilusão quanto à posição do presidente. Mas eu resolvo continuar no governo porque eu precisava proteger a Polícia Federal. Naquele momento já tinha esse movimento. Eu falei, não, agora eu vou ficar para proteger a PF. Quando vencer, quando eu não conseguir mais resistir a isso, eu saio. Porque não tenho mais razão para ficar. Foi o que eu fiz. Basicamente. Então, assim, eu acho, às vezes, tem gente que gosta aí do presidente, Bolsonaro e tal. Não é uma questão pessoal. Mas a verdade é essa. A verdade, quanto eu estive no governo, usou muito a palavra fiel. Traidor, né? É uma bobagem, né? Como se você tivesse conectado à pessoa e não ao seu cargo, né? Você tem lealdade àquilo que você acredita. Exatamente. E a população brasileira que confiou em mim, não só na Lava Jato, mas quando eu fui para o governo. Por isso que eu digo assim, me decepcionei, como todo mundo. Né? Mas você não... E as pessoas é só olharem objetivamente. Acabou o combate à corrupção no Brasil. Não, isso está claro. E acabou por conta, assim, Supremo cometeu erros, Congresso cometeu erros, mas também o presidente não fez nada. E, ao contrário, quando ele fez, né, fez a coisa errada. Entendi. Podia ter vetado, não vetou. Trocou diretor da PF quantas vezes? Não tem, a polícia não está investigando mais. E, Moro, você acha que era uma coisa também de ego, um pouco de o Bolsonaro sentir que você era um provável concorrente para ele, ainda que não existisse em você essa vontade ainda de ser candidato, ele poderia temer isso? Ele é vaidoso nesse sentido de falar, putz, ele está crescendo, ele tem uma parte do eleitorado que é o mesmo que o meu, não sei o quê. Você sentia esse tipo de coisa? Pode até ter isso. E eu realmente não queria. Como juiz, nunca pensei em ser político. Como ministro, também não. Agora, ano passado, olhando esse país... Quando nasce essa decisão? Olhando esse país aqui em 2021. Destruído. Pandemia com mais de 600 mil mortos. Economia andando de lado, as pessoas sofrendo. Essas decisões todas aí, anulando condenações criminais. De gente que praticou crime de corrupção. Eu fiquei numa situação assim, puxa, o Brasil vai ser Lula ou Bolsonaro? Vai ser uma tragédia, então? Mas por que você entra nesse fogo cerrado, sendo que você não é um político a base sua não é essa, você não tem medo de ser engolido por esse inferno que é a política do Brasil, centrão, negociatas, esse sistema que já existe, você sendo um cara que não é dessa área? Você não tem esse medo? Vilela, eu sou uma pessoa que sempre encarou esses desafios. E é muito difícil você abandonar os seus sonhos. Agora o sonho é de mudar o Brasil, é um sonho mais amplo. Mas eu tinha esse projeto, e infelizmente agora ele foi atacado. Eu não posso ver isso quieto no meu canto, impassivo. Toda essa rede de mentiras, todas essas anulações de decisões, todo esse enfraquecimento do combate à corrupção. As pessoas hoje sofrendo, e a resposta que as pessoas estão vendo é o Lula ou o Bolsonaro. Não pode ser isso. O Brasil é melhor do que isso. O Brasil... Eu estava no passado lá no exterior, olhando aqui,
triste por conta disso. Eu simplesmente pensava, estava rezando, ó, aparece alguém capaz de romper a polarização. Se tivesse aparecido, eu não tinha colocado o meu nome. Entendeu? Mas não apareceu. E aí eu tô no final do ano, você vai assistir tudo em passivo. A chamada terceira via. Aí eu resolvi colocar meu nome à disposição. E já que eu vou colocar meu nome, vou pra briga. Né? Eu sei que é difícil. O sistema político é complicado. Mas se a gente não começar a mudar para algum lugar, a gente vai ser sempre refém disso. E o Brasil não cresce há uns 30 anos de maneira contínua e sustentável porque a gente está preso nessa armadilha da política. Né? Como é que em sã consciência, e aqui mais uma vez não é uma questão pessoal, mas como é que em sã consciência alguém pode apostar num governo que deu errado no passado, com todos aqueles escândalos, e um governo atual, né, que fracassou também, desapontou todo mundo. Será que a gente... Às vezes eu fico pensando, sabe? Será que a gente desistiu, nós brasileiros, nós desistimos dos nossos sonhos? Será que o nosso entendimento hoje é que o melhor do Brasil já passou? Né? Será que o futuro do Brasil já está no passado? Aquela história do Brasil do futuro? Eu não acredito nisso, entendeu? Então a gente tem que reagir, tem que se erguer. Quer aprender como fazer isso do absoluto zero? Clique no link da descrição.